Olá, pessoal! Agora nós vamos falar um pouco de financiamento conventional com o nosso convidado Júlio Silva da Cross Country Mortgage. Isso aí, isso aí. Financiamento convencional é o mais popular para o mercado interno, né, quem reside nos Estados Unidos, porque, né, é o que a maioria, grande parte dos financiamentos são convencionais hoje para qualquer banco, tá? E o convencional, ele é um excelente financiamento, né, para quem já tem um histórico de crédito já solidificado, né? Quem tem renda, né, renda disponível, né? Estou tentando achar a palavra em português, né? Não tem muita limitação com renda. Ele, se tiver mortgage insurance, né, o PMI, se a pessoa coloca menos do que 20% de entrada no financiamento, ela tem que pagar aquele seguro para o banco adicional, que é o mortgage insurance, né? E ele pode ser cancelado quando a propriedade atinge 80% do valor, né, financiado versus o valor da propriedade. Então ele tem vários benefícios, né? E existem ele é um financiamento mais simples do que um FHA, né? Diferente do FHA, ele não precisa necessariamente ter os 2 anos de imposto de renda, não é isso? Ele tem outras formas que podem Isso, qualificar. exatamente. Nós conseguimos fazer um financiamento convencional só com 1 ano de imposto de renda para uma pessoa que é self-employed, né? Por exemplo, uma pessoa que, né, tem o próprio negócio, se ela tem uma empresa aberta por pelo menos 5 anos. Se ela tem uma empresa aberta por 5 anos, ela tiver um crédito bom, ela pode sim qualificar para usar só 1 ano de imposto de renda, né? Isso é muito bom, isso é uma das grandes vantagens no financiamento, porque às vezes, né, se eu sou empresário, eu tenho, né, uma empresa de construção, aí tem um ano que, né, eu declaro bastante despesa, vou ter que pagar muito imposto e tal, só que no outro ano eu quero comprar uma casa, aí eu fiz uma declaração aqui de $30 mil no ano, no outro ano, se eu tiver que apresentar 2 anos de imposto, eu vou ter que ter uma renda muito alta para compensar o ano que a renda foi baixa. Então a gente usando só 1 ano de imposto, se ele, né, atingir o critério para qualificar, né, ao invés dele ter que declarar lá 350 mil, ele vai declarar 150 mil, ele qualifica, né, para aquela compra, né, porque a gente vai analisar só os últimos 12 meses de renda daquela pessoa, né. Então o convencional ele tem vários desses benefícios, né, que a gente usa bastante e claro, né, que é um grande diferencial também na hora da aprovação, é um financiamento mais rápido que um FHA, tá? Eu já fechei financiamento convencional em 12 dias, pra você ter noção. De início ao fim. No dia que assinou a aplicação até o clear to close, 12 dias, entendeu? Uma pergunta, por exemplo, aqui a gente sabe que o credit score é super importante no país. Tudo é baseado no credit score. Para o conventional, a gente tem que ter alguma relação, algum mínimo de credit score, alguma coisa assim? Sim. Qual seria esse mínimo? Diferente do FHA, que a gente vai até 500 pontos, a pessoa pode comprar, né, com crédito de 500, no convencional, o mínimo dos mínimos é 620 pontos, tá? Só que não quer dizer que com 620 você consegue qualificar para 5% de entrada, né? Porque o convencional ele é mais criterioso na questão de histórico de crédito, tá? Porém, 620, a partir de 620 ele pode aplicar, claro, tentar qualificar para um financiamento convencional. Nem que você dê uma entrada um pouco maior, mas você pode Isso, qualificar. exatamente. Aí nós vamos ver o cenário, qual o cenário, porque todo financiamento nós temos que rodar ele dentro do sistema do Fannie Mae e do Freddie Mac, né? Então passa lá dentro aquele cenário, né? E eles dão lá approve ou não approved, entendeu? Aí depois desse processo nós mandamos o financiamento para underwriting, né? Para análise do analista do banco que vai assinar aquele financiamento, vai fazer as verificações realmente se a Ellen trabalha naquele lugar, se a Ellen tem esse dinheiro na conta, esse histórico de crédito aqui da Ellen, vou verificar os extratos da Ellen para ver, que pagamento é esse que você faz todo mês que não está no seu crédito? O que é isso? Você está entendendo? Então, nós fazemos toda aquela verificação, porém, o financiamento convencional, como eu falei, é super rápido. Eu tenho pessoas na minha equipe que fecham um financiamento convencional em 7 dias, né? Então, porque assim, ele é get in, get out, entendeu? Né? Então, E o teto desse financiamento, até quanto o valor do imóvel ou do financiamento pode ser feito? então, o financiamento convencional, o bom dele é isso, que ele te dá maior poder também de valor financiado versus um FHA. FHA, como a gente conversou antes, ele está limitado por cada condado, tem um limite, e no convencional o limite nacional dele é 647.200. Claro que existem áreas
nos Estados Unidos, que o custo de propriedade está muito alto, como Califórnia, Nova York, Massachusetts, o que a gente chama de high balance. Então, o convencional ele tem um limite, né, um pouco maior nessas áreas, né, que a gente chama de high balance areas, né, então ele continua um financiamento convencional, mas com um limite um pouco maior baseado na área. Porém, a regra federal hoje, 647.200 é o Para limite. essa entrada de 5%, é isso Sim, que você ele fala? pode comprar uma casa de 675 mil, dá E 5% aí de entrada, vai financiar 647. Entendi. Entendi. E me fala uma coisa, qual é o mínimo de entrada para o convencional e se existe a possibilidade da pessoa fazer sem entrada, quanto ele teria que ter de score? Então, ótima pergunta, tá? No convencional, nós temos o padrão convencional é 5% de entrada, tá? Porém, nós temos programas que a pessoa pode qualificar com 3% de entrada, tá? Um desses programas ele chama Home Possible, né? Ou seja, a pessoa ela tem que encaixar dentro daquele critério, que tem umas qualificações. Uma das qualificações é limite de renda, tá? Baseado naquela região que ela mora. Tá? Vamos supor se o income limit, que chama, né? Limite de renda daquela região ali no mapa é 57.500 anuais. Se ele ganha 57.750, ele já perdeu a qualificação. Você está entendendo? Então, esses programas de entrada menor, de 3% ou 0% de entrada, que nós também temos, ele tem critérios de qualificação. Tá? Então, a pessoa ela vai ter que, o 0% de entrada, um dos exemplos, ele não pode ter dívida com a IRS, com o imposto de renda, ele tem que ter um crédito de no mínimo 640 ou 660, dependendo do produto. Limite da renda, tá? Então ele não pode ganhar mais do que o limite da área, né, determinado pelo governo, tá? Então é algo nacional. A gente entra, tem bem legal isso aí, a gente tem um mapa do Fannie Mae ou do Freddie Mac, a gente coloca o endereço da pessoa e fala o median income daquela região. Então se ele ganha mais do que aquilo ali, entendeu? Então ele não pode comprar com 3%, ele vai ter que ir para o 5% de entrada. Entendi. E para comprar com 5%, Júlio, qual que seria a renda? Então, a questão da qualificação do cliente, né? Como todo financiamento, nós temos que ter um histórico de 2 anos, tá? Com a possibilidade, talvez, de apresentar só um ano de imposto. Porém, nós temos que mostrar 2 anos de renda, né? Declarada, ou histórico de trabalho de 2 anos. No convencional, nós podemos usar até 45%, 50% da renda da pessoa para qualificar ela. Tá? Diferente do FHA, que a gente consegue até 57%. Né? Então, ele é bom por isso também que ele dá 50%, poxa, é bastante coisa para a gente poder, né, fazer qualificação, a despesa da propriedade, despesa de carro, tal, coisa, né, prestação de carro. Não vou falar de despesa de carro, porque eu vou colocar a gasolina que está muito caro. Está mais caro do que a prestação, né? Exato, exatamente. Então, o convencional é esse, entendeu? Ele é um financiamento melhor, mais rápido, mais prático, né? E se a pessoa ela qualifica, ela encaixa daquele padrão ali, ela vai ter, né, um excelente processo.